cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glorificamos a Deus por estarmos aqui, entrando nesta casa abençoada pela primeira vez. É um prazer enorme estar aqui cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos. E desde já quero parabenizar a igreja pelo 28º aniversário e pelo tema escolhido que está no Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 8. É um prazer enorme estar aqui cultuando a Deus. E eu fiquei muito contente em poder rever aqui o pastor Paulo Rosendo, que é vizinho de igreja lá no Cosmorama. Quem quiser chegar lá no Cosmorama, o bispo, o primário lá do Cosmorama é o pastor Paulo. Do Cosmorama, ali perto da Via Light, é o pastor Paulo Rosendo, ali vizinho de igreja. E um prazer rever muitos pastores aqui, obreiros da casa do Senhor. Um prazer conhecer a todos aqui presentes. Nós estamos na companhia aí do grupo de varões de Galileus, que é lá da nossa igreja, Assembleia de Deus Central em Rocha Supremo, acompanhada ali por 5 presbíteros que estão conosco. E as irmãs queriam vir, mas para as irmãs virem nós teríamos que arrumar um ônibus, e não foi possível. E também, não se acostumar as irmãs de mal, toda saída elas querem vir também. E tem irmã que tem marido que não é cristão, para sair tarde, voltar tarde para casa é complicado. Mas numa próxima ocasião, com certeza, as irmãs virão. Pastor Ricardo Lucena está de parabéns, irmã Rosana, nos formulou um convite para estar aqui ministrando a palavra de Deus. Quero dizer uma coisa, não me encontro um pouco assim, envergonhado, sabe? Porque a igreja lá em Rocha Supremo é grande, mas ela não tem um púlpito bonito igual esse aqui, não. Ela não tem um púlpito bonito igual esse aqui, não. Cheguei aqui, olhei Jesus, aquele púlpito nosso lá está um bocado feio. Cheguei aqui e vi um púlpito bonito desse. Eu falei, o nosso Deus, ele merece receber o melhor mesmo. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Deus continue abençoando essa amada igreja. Vamos à Bíblia, irmãos. Vamos ser objetivo na palavra para não enfadar os irmãos e ganharmos tempo. Abra sua Bíblia comigo no livro da Revelação, mais conhecido como Apocalipse, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 7. Esse aí você não precisa nem olhar aí na concordância, não precisa nem olhar no índice, que é fácil demais. Carta ao Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo de número 7. A minha tradução é um pouco diferente, mas o entendimento será o mesmo. Quem achou diz amém? Amém. Tem por título Carta à Igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os fareis vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apenas o versículo 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Baseado no versículo 8, foi colocado o seguinte lema: 2013, ano de portas abertas para o crente fiel. Você pode repetir? 2013, ano de portas abertas para o crente fiel. Se você concorda, dê o melhor glória a Deus que você possa. Pode
tomar assento, muito obrigado. Amados irmãos, para nós entendermos essa mensagem, que está direcionada a uma das 7 igrejas do Apocalipse, ou uma das 7 igrejas da Ásia Menor, nós necessitamos voltar um pouquinho ao contexto histórico dentro dessas 7 cartas. A Bíblia vai nos dizer no livro da Revelação que João, o apóstolo do amor, ele foi exilado para uma ilha chamada Patmos, uma ilha deserta, rochosa, onde todos os prisioneiros do Império Romano ficavam ali aprisionados. Porém, dentro dessa ilha chamada Patmos, o apóstolo João, que é conhecido como apóstolo do amor, recebe revelações profundas a respeito dos acontecimentos presentes, a respeito dos acontecimentos que ainda estavam por vir e a respeito de acontecimentos futuros que iriam atravessar eras e mais eras até chegar ao cumprimento da profecia bíblica. Enquanto João estava exilado na ilha de Patmos, o Senhor deu uma revelação para ele, que ele deveria escrever 7 cartas, endereçar essas 7 cartas para 7 igrejas que estavam situadas na região da Ásia Menor. E o teor dessas cartas vai dizer que para cada uma dessas igrejas, o Senhor tinha uma mensagem específica, o Senhor tinha algo para revelar para essas igrejas. Muitos eruditos da Bíblia Sagrada chegam a dizer que as 7 cartas do Apocalipse representam o período de 7 histórias, 7 períodos da história da igreja na face da terra. Outros já vê essa questão das 7 cartas como uma carta profética para um período determinado de cada igreja na face da terra. Pois bem, para entendermos o contexto dessas 7 cartas, a primeira igreja que recebe uma carta chama-se Éfeso. A igreja de Éfeso, ela tinha um problema. Ela recebeu uma repreensão do Senhor Jesus, porque ela foi considerada como a igreja do amor decadente. Aí o Senhor Jesus envia a segunda carta para a igreja de Esmirna. A palavra Esmirna significa amargura. A característica da igreja de Esmirna, uma igreja perseguida pelo Império Romano e perseguida por aqueles que se diziam judeus e na verdade não eram, mas eram falsos cristãos no meio da igreja. A terceira carta vai para Pérgamo. A palavra Pérgamo significa casamento. Uma igreja que foi repreendida pelo Senhor por ter comunhão com o mundo. Reprovada pelo Senhor. Uma igreja que ao mesmo tempo servia a Deus, mas queria servir ao mundo. Vamos para a quarta igreja. A igreja de Tiatira. A palavra Tiatira significa aquela que sacrifica sempre. Reprovação dessa igreja. O Senhor fala que essa igreja era tolerante com a prática do pecado. E tinha uma falsa profetisa nessa igreja que induzia os servos de Deus ao pecado, a idolatria e tudo aquilo que não servia. Vamos para a quinta igreja, a igreja de Sardes. Sardes significa remanescente. O Senhor de cara reprova essa igreja dizendo que ela tinha como característica uma igreja morta. Tem nome de que estás viva, mas estás morta. É triste, irmãos, saber que tem igrejas em pleno século XXI que preenchem todas essas características. Igreja do amor decadente, igreja que está comunada com o pecado, igreja que está comunada com o mundo, e a igreja que tem nome de que está viva, mas já morreu há muito tempo. Aí o Senhor vai agora para a sexta igreja, a sexta carta, Filadélfia, que no grego significa a igreja do amor fraternal. Qual era a característica da igreja de Filadélfia? Uma igreja avivada e missionária. Para essa igreja não existe nenhum tipo de repreensão, apenas elogio e promessa da parte do Senhor para essa igreja fiel. Quando o Senhor chega à sétima carta, Laodiceia, que significa direitos do povo, o Senhor reprova também essa igreja porque ele acha essa igreja morna. E eu quero fazer uma rápida observação. Para Deus, ou nós somos frios, ou nós somos quentes, porque morno para Deus não serve. O crente morno
fazendo tudo aquilo que é abominável diante dos olhos do Senhor. Mas quando nós vamos para o contexto da carta de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, ela tem como característica a igreja avivada e missionária. O Senhor começa a escrever para essa igreja. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Essa expressão, meus irmãos, me causa um pouco de arrepio. Porque para as 7 igrejas o Senhor falou a mesma coisa: eu conheço as tuas obras. O Senhor Jesus Cristo é o único que lê a nossa correspondência sem ter que rasgar o envelope. Quando Jesus fala para as 7 igrejas: conheça as tuas obras, Ele sabe o que nós estamos fazendo de bom e o que nós estamos fazendo de mal. Ele sabe o que nós estamos fazendo de certo e o que nós estamos fazendo de errado. Ele sabe quem entrou aqui para adorar o nome dele e quem entrou simplesmente aqui para cumprir um ritual. Porque os olhos do Senhor Jesus são como chama de fogo. Ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tudo contempla. E eu quero perguntar para a igreja nessa noite, que é a igreja de Filadélfia: aonde está a igreja avivada e missionária? Que Deus faz a promessa para essa igreja dizendo: eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta aberta, queridos irmãos, ela pode representar muita coisa. A porta aberta representa a pregação do Evangelho. A porta aberta representa a nossa entrada no reino do céu. Mas a porta aberta também, como falou o nobre pastor aqui que me antecedeu, ela representa o próprio Cristo. Porque ele falou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9: eu sou a porta, e aquele que entrar e passar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Aí o Senhor continua: ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A igreja de Filadélfia não era uma igreja grande. A igreja de Filadélfia era uma congregação pequena. E eu quero lembrar aqui aos irmãos aqui presentes e aos pastores que estão aqui na tribuna, que o ministério do Senhor Jesus Cristo ele durou cerca de 3 a 3 anos e meio aproximadamente. E Jesus deixou cerca de 500 pessoas seguindo as suas doutrinas e os seus ensinos. Mas quando chegou o dia de Pentecostes, apenas 120 perseveravam no templo, ou seja, 380 já tinham se retirado. E eu faço uma observação aqui, não menosprezando a igreja grande, porque a igreja grande também pertence ao Senhor. Mas às vezes nós vemos as pessoas, muita liderança bater no peito e dizer o seguinte: a minha igreja tem 3.000 membros, tem 5.000 membros, tem 10.000 membros. Mas, irmãos, o que importa para Deus não é o tamanho da igreja, não é a quantidade da membresia, mas é a qualidade do serviço que é realizado na obra de Deus. A igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, mas ela foi fiel, tendo pouca força. Guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. O importante não é simplesmente dizer que somos, o importante é dizer quem somos e a quem nós servimos. Deus não está preocupado se você é um intelectual. Deus não está preocupado se você é uma pessoa sem formação acadêmica. Deus não está preocupado se o templo é grande, se o templo é pequeno. Deus está preocupado em ver que realmente existe um povo que serve ao Senhor, eleito de boas obras, e que ao tocar da trombeta será arrebatado dessa terra para assumir ao encontro do Senhor. E nós observamos aqui algumas qualidades especiais da igreja de Filadélfia e da igreja dos nossos
A chave é símbolo de autoridade. E Jesus não deu a chave apenas ao apóstolo Pedro, como diz o catolicismo romano, mas a igreja fiel e verdadeira recebeu a chave como símbolo da autoridade para pregar o evangelho, para abrir a porta ao cativo e para manifestar a glória de Deus na vida do homem. Eu quero fazer uma observação em Mateus 16:18, baseado na carta à igreja. Jesus falou sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Primeiro princípio em Mateus 16:18, Cristo é o fundador da igreja. Segundo princípio, Cristo é o edificador da igreja. Terceiro princípio, Cristo é o proprietário da igreja. E quarto princípio, Cristo ele é o protetor da igreja. Sabe qual é o maior problema hoje? Tem muita gente orgulhosa no nosso meio batendo no peito e dizendo assim: aqui quem manda sou eu, aqui quem faz sou eu, aqui quem tem que aparecer sou eu. Meu irmão ainda bate no púlpito e diz: aqui na minha igreja fulano não prega mais. Mas a igreja é tua, meu filho. A igreja é de Jesus Cristo. Ela foi comprada com sangue derramado na cruz do Calvário e ela é propriedade do Deus Altíssimo. Graças a Deus que esse pensamento está sendo combatido. É igual o ensinamento que nós recebemos muito antigo, que diz que quando o povo pega o discurso do apóstolo Paulo lá no Areópago, em Atos 17, que Paulo fala que Deus não habita em templo feito por mão, tem muito pregador pregando por aí que Deus não se preocupa mais com o templo, que Deus só se preocupa com cada um de nós que somos o templo do Espírito Santo. Eu quero desfazer isso aí e dizer o seguinte: lá no dia de Pentecoste, primeiro o Espírito Santo encheu a casa para depois encher aqueles que estavam reunidos dentro da casa. E nessa noite não é diferente. O Espírito Santo primeiro enche a casa para depois encher aqueles que estão reunidos dentro da casa. Dê o melhor glória a Deus que você possa dar nessa noite. Sabe por que 28 anos? Porque Cristo é o edificador dessa igreja. Sabe por que nos 28 anos? Porque Cristo é o protetor dessa igreja, é o proprietário dela. Aleluia! Então essa é a primeira característica da igreja, uma igreja poderosa. Não tem culto por aí que você vai dar até tristeza, irmão. Que os crentes parecem que já morreram, não tem mais alegria para dar glória a Deus. Os crentes tudo paralisado, congelado, e é uma briga por cadeira. Se eu tivesse muito dinheiro, irmão, eu ia comprar cadeira para distribuir para um bocado de crente aí que gosta de cadeira. Dá cadeira para um, dá cadeira para outro, porque tem muita gente brigando por cargo, por cadeira, e a obra precisa ser feita. Tem muita gente brigando por posição. É tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja tomar uma posição, porque Jesus está voltando e é momento da igreja se encher do Espírito Santo. A segunda característica da igreja, uma igreja fiel a Cristo e a sua palavra. Na carta ao Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer: bem-aventurado aqueles que lêem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, ele falou: todo pois aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que desceu a chuva e soprou os ventos e deu com ímpeto sobre aquela casa, e ela não caiu porque ela estava edificada na rocha. Por favor, com muito carinho, pergunte para esse irmão que está ao seu lado: que porta aberta Deus colocou diante de você? Que porta aberta Deus tem colocado diante de você? É a porta de fazer a obra, a porta da contenda, a porta da intriga, a porta da fofoca, a porta da inimizade. Não! Que porta Deus tem colocado diante de você? Tem pessoas que falam assim: pastor, não sei o que é que eu vou fazer na igreja. Irmão, tem muita coisa para se fazer na igreja.
O problema é que a briga hoje é por causa disso aqui, o microfone. Tem pessoas que fazem a obra de Deus e não precisam de credencial nem microfone, porque o coração dele é voltado para Deus. Agora, muitas pessoas hoje querem brigar por causa disso aqui, mas não esquecem da fidelidade a Cristo e a sua palavra. Pessoas que gostam de aparecer na igreja, mas não gostam de Bíblia, não gostam de escola bíblica dominical, não gostam de culto de doutrina, mas gostam de aparecer na igreja. Tem na igreja, irmão, uns crentes na igreja que parecem judeus. O judeu ele tinha 3 festas anuais que eram principais. Era Páscoa, depois da Páscoa era Pentecostes, depois era a festa das cabanas. Tem crente que você só vê na igreja de 4 em 4 meses, que é o período de festa da igreja. É festa das irmãs, é festa dos varões, é você vê ele. Acabou a festa, ele vai embora junto com a festa. Mas hoje é noite de Jesus te sacudir, te animar, te renovar, para você voltar a ser um crente cheio do Espírito Santo, um crente cheio da palavra, um crente que ama a palavra de Deus. Essa igreja recebeu o elogio do Senhor. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome. Irmãos, eu não consigo mais entender como está difícil nesses últimos dias. Muitas pessoas sobem nos púlpitos para pregar, baixam uma mensagem da internet e dá marmita para a igreja. Ou fica o dia todo botando DVD de pregador de Camboriú para copiar a mensagem e depois dá a mensagem requentada para a igreja. É tempo da igreja orar, jejuar, examinar a palavra, porque disse Jesus em João capítulo 5, versículo 39, examinai as escrituras, porque provais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra que santifica, é a palavra que liberta, é a palavra que renova, é a palavra que dá vida, como diz em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mateus capítulo 4, versículo 4, disse Jesus para Satanás: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 16, habite em glória ricamente a palavra de Cristo, quando glorificam a Deus pela sua palavra. Você que é ano de portas abertas, tem que ser fiel ao Senhor. Você quer portas abertas na sua vida, seja fiel ao Senhor. Não adianta você vir fazer 7 mergulhos de Naamã, 7 campanhas disso, 7 campanhas daquilo, se você não é fiel ao Senhor. As pessoas vêm para a igreja, vou dar 7 mergulhinhos, depois do 7 mergulhos, vai virar, não vai virar nada se você não for fiel. Porque Deus está à procura dos fiéis na terra. O couro está comendo, mas você não abre mão da presença de Deus na sua vida. Estão falando mal de você, mas você está fazendo a obra de Deus. Estão te caluniando, mas você está dando glórias ao nome do Senhor. Estão querendo até fazer reunião secreta para jogar você para fora da igreja, mas você está fazendo a obra de Deus. Me permita dizer, irmão, com muito carinho, líder que é fiel na obra de Deus são os que mais pagam preço. Ele pode ser líder de varões, de irmãs, pastor, professor na escola dominical. Se ele é fiel a Deus, ele paga um preço dobrado. Porque tem pessoas que não compreendem a chamada das outras e ficam atropelando e tentando atropelar e passar por cima. Dia de domingo, às vezes, em muitas casas de crentes, a macarronada é macarronada de pastor e fica a milanesa de pastor. E mousse de maracujá misturado com pastor. Porque o pastor é isso, o pastor é aquilo, o pastor é sem visão, o pastor não faz assim. E deixa eu dizer uma coisa, irmão. Se a igreja vai mal, poucos são os que se assumem e dizem: a igreja está mal porque eu não estou buscando ao Senhor. Todo mundo detona o pastor. A igreja vai mal é culpa do pastor. Ninguém assume que está errado. A culpa é do pastor. Mas se a igreja vai bem, as irmãs estão orando 40 dias. Aí então os crentes, me permita dizer, irmão, eu não gosto de pregar meias verdade. Aí então os crentes focam no nosso meio e falam o seguinte: não elogia o pastor não. Elogia fulano, líder do departamento não, porque senão ele vai ficar orgulhoso, vai ficar inchado.
Aí eu faço uma pergunta, só elogiar que é pecado? Falar mal não é pecado, não? Quer dizer que eu elogiar o irmão, eu vou estar contribuindo com a vaidade do irmão. Mas no domingo, depois, na hora do almoço, descer a marreta do irmão, eu posso descer a marreta do irmão. Que evangelho é esse? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse, irmão? A pessoa está pagando preço, fazendo a obra, largando muita coisa para fazer a obra de Deus, e tem crente no nosso meio que só sabe murmurar, questionar, dar pedrada. Agora, quando você sentir de fato o peso da liderança e da responsabilidade, você vai ver como é que dói. Eu, quando era pastor evangelista, podemos assim dizer, mais novo, eu olhava para o meu pai e falava: meu pai dá muita colher de chá, dá muita moleza. Depois que eu estou lá trabalhando, irmão, estou vendo que o negócio é pior do que eu pensava. E às vezes a gente critica a postura do pastor, mas vai para o lugar dele para ver como é que é difícil. Vai para lá, irmão. Vai para lá. Outro dia um obreiro estava lá questionando, eu falei: irmão, se você colocar, eu queria que você dirigisse essa igreja 6 meses e colocasse ela perfeita. O primeiro que tem que ser perfeito é você que não é. Então, irmão, nós devemos entender que na obra de Deus, para a igreja ser uma igreja forte, avivada, missionária, ela precisa estar ligada em comunhão um com o outro. Você pode glorificar a Deus? Quantos querem essa unidade na igreja? Quantos desejam essa unidade na igreja? Quantos amam a palavra de Deus? Terceira característica da igreja: conheça as tuas obras, eis que tem posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome. Uma igreja protegida por Deus. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, pastores aqui, que são conhecedores da palavra. Dentro da escatologia bíblica, existem 3 linhas de pensamento a respeito do arrebatamento da igreja. Uma corrente defende a linha pré-tribulacionista, outra corrente defende a linha meio-tribulacionista e outra corrente defende a linha pós-tribulacionista. A primeira defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A segunda defende que a igreja será arrebatada na metade da grande tribulação. A última defende que a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação. Mas o Senhor Jesus Cristo fez uma promessa para a igreja de Filadélfia e aplicou essa promessa para toda a igreja na face da terra, no capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo. A igreja de Filadélfia é a igreja que está protegida da grande tribulação. Quando a trombeta tocar, aleluia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, o mesmo Senhor, aquele Cristo lá no Calvário, que foi crucificado, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido. O alarido diz respeito à igreja, e trombeta de Deus diz respeito aos gentios, ao som da voz do arcanjo diz respeito à nação de Israel. E nós, os que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com o Senhor. Aí deixa eu te dizer uma coisa: a igreja do arrebatamento é uma igreja viva. A igreja do arrebatamento é uma igreja que glorifica. A igreja do arrebatamento é uma igreja que adora. Deixa eu ver quem é adorador hoje aqui nesse lugar. A igreja do arrebatamento é uma igreja que está dormindo, mas é uma igreja viva, uma igreja acesa, uma igreja que está debaixo do poder e da autoridade do Senhor. Alarido de respeito à igreja. Você se lembra do Santo dos Santos? O tabernáculo na antiga aliança era dividido por 3 compartimentos. Do lado de fora tinha o pátio, ou átrio. No meio ficava o lugar santo. Depois do véu ficava o Santo dos Santos. Aleluia. E só o sumo sacerdote podia ir uma vez por ano lá no Santo dos Santos para oferecer a sua oferta e o Senhor se comunicar com ele através da nuvem que descia no tabernáculo. Porém, diz alguns historiadores que nós cremos que para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, ele tinha que entrar conforme a instrução que Deus
a Moisés: vestia a estola sacerdotal, na bainha da estola sacerdotal tinha aquelas campainhas e aquelas romãs. Quando Deus falava com o sumo sacerdote no Santo dos Santos, aquela campainha tinha que estremecer, tinha que fazer barulho. E ele teria que entrar lá amarrado, porque se ele morresse dentro do Santo dos Santos, ninguém estava autorizado a entrar lá para retirá-lo. Ele seria puxado por uma corda. Porém, quando ele entrava lá, fazia a sua oferta, e as campainhas tiniam, faziam barulho, era sinal que Deus estava aceitando aquilo que ele estava ofertando ao Senhor. Aí eu faço uma observação para a igreja neotestamentária. Enquanto a igreja estiver fazendo barulho, é sinal de que a igreja não morreu dentro do Santo dos Santos. Mas o dia que a igreja deixar de fazer barulho, ela morreu lá dentro do Santo dos Santos. E só falta vir alguém puxar pela corda e sepultar, porque já está morta há muito tempo. Agora, meu querido, se você está vivo nessa noite, eu melhor glória a Deus que você possa estar aqui. Só quem está vivo, só quem não morreu lá no Santo dos Santos. Levanta a sua mão aí, meu melhor glória a Deus que você possa estar. A igreja do arrebatamento não é uma igreja fria. A igreja do arrebatamento não é uma igreja gelada. A igreja do arrebatamento não é uma igreja morna. A igreja do arrebatamento é a igreja que está debaixo de maiores e melhores promessas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguém acreditava que você não chegaria aqui, mas Deus manda te dizer que a porta está aberta para você. Alguém não acreditava que a igreja chegaria aqui, mas Deus manda te dizer, pastor Ricardo, que a porta está aberta nesse lugar e coisas maiores irão acontecer aqui nessa casa. Tem muita gente que pensa que a obra vai parar por causa dele ou por causa dela. A igreja é protegida por Deus. Não vale maldição nem encantamento sobre a igreja do Senhor. Tem pessoas que saem aborrecidas de uma igreja e vão para outra com o coração cheio de mágoa, aborrecido. Não vai resolver o problema. Você só vai mudar o seu problema de interesse, vai continuar com o mesmo problema. O problema se resolve com humildade, debaixo de oração, de quebrantamento, para poder receber a porta aberta da parte de Deus. Como as pessoas saem, muito obrigado, meu querido. Como as pessoas saem hoje, aborrecidas, às vezes lançando até palavra de maldição. Aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo. Cuidado para você não tocar naquilo que é sagrado. Meu Deus! Aquele pastor é isso, aquele pastor é aquilo. Cuidado para você não tocar naquilo que é sagrado. Tem muita gente com a vida espiritual arrebentada, porque vive falando mal da igreja do Senhor, da obra de Deus e dos ungidos de Deus. Tem irmãs que podem provar isso para mim. Irmãs que fazem visita nos lares, oram, ajudam a restaurar pessoas que estão arrebentadas. Quando aquelas pessoas estão lá em cima, pega a falar mal das irmãs, as irmãs são isso, as irmãs são aquilo. Mas na hora que estava precisando da oração, foram elas que foram lá visitar e orar. Obreiros que chegam na igreja arrebentado, ninguém quer. A gente dá um voto de confiança e recebe. Chega lá, depois está fazendo besteira. Ninguém quer. Porque, irmão, o obreiro que passa muito. Você tem obreiro aí que parece agente da Polícia Federal. Você abriu o paletó e tem credencial de tudo quanto é ministério. Já rodou tanto que na última igreja ninguém quis mais. Porque já conhece quem é a peça. Aí você dá um voto de confiança, eles ainda acham que você é ruim. Aí depois vai falar mal de você, mas não tem problema. A nossa vida e a igreja do Senhor Jesus, ela é protegida por Deus. Não adianta a palavra de maldição, não adianta a palavra de encantamento. Sobre a nossa vida está a bênção do Senhor. Sobre a nossa vida está a bênção de Deus, e você pode adorar a Deus por isso. A bênção de Deus está sobre a sua vida. A última característica da igreja, uma igreja missionária. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e
terra. Eu vejo pessoas hoje, sobe monte, desce monte, nada contra, quando eu posso eu também vou. Recebe poder no monte, mas não quer fazer a obra de Deus. Para quê, irmão? Poder no monte não é só para a gente fazer coreografia e pular dentro da igreja, não. Poder no monte não é só para a gente dizer que está cheio do Espírito Santo e não produzir nada na obra de Deus, não. É poder para colocar em ação, no grego dunamis. Poder, energia, capacitação, dinamismo. E quando Jesus falou, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis testemunha. Em Jerusalém, representa a igreja local. Judeia representa a igreja vizinha. Samaria representa a igreja distante. E os confins da terra representam o mundo que precisa ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Aleluia! Aí hoje nós nos enclausuramos dentro de 4 paredes e esquecemos essa última característica da igreja de Filadélfia, que era uma igreja missionária. Uma igreja que não vivia apenas de reunião individual e particular, mas levava a mensagem do reino de Deus para fora. Aleluia! E eu torno a repetir, queridos, se abrirmos o nosso coração para a obra de missões, para pregar o Evangelho, para fazer o hino de Jesus, a igreja vai voltar a crescer. Se buscarmos em Deus a estratégia certa para pregarmos o Evangelho, a igreja do Senhor vai voltar a crescer e vai prosperar. Mas enquanto ficarmos dentro da igreja, um disputando com o outro, quem prega melhor, quem fala melhor, quem sabe mais, quem prega mais, quem canta mais, a igreja vai ficar atrofiada. Mas quando nós buscarmos o poder do alto para pregar o Evangelho, Satanás vai ter que sair da nossa frente, o inimigo vai ter que bater em retirada, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. O Senhor elogia essa igreja e Ele termina aqui fazendo 2 promessas. Versículo 12 e 13. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus. Nos tempos greco-romanos, nos tempos antigos, era comum alguma pessoa de destaque, como um filósofo ou um senador, ter o direito, se ele fizesse uma obra que contribuísse com o progresso greco-romano, ele tinha o direito de ter uma coluna erigida com o seu nome nela. E se você faz a obra de Deus com sinceridade, Deus te dá esse privilégio de você ter o seu nome escrito, não na coluna do homem aqui na terra, mas na coluna que está lá em cima no céu. Aí a segunda promessa, versículo 13, versículo 12 ainda. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. O novo nome representa a identificação com Cristo, propriedade exclusiva de Jesus. Você já parou para pensar nisso? A identidade exclusiva com Jesus e o novo nome que você vai receber. Muitas pessoas aqui na terra batem no peito e falam: sou filho do deputado, sou filho do senador, sou filho do governador, sou filho do oficial. Você bate no peito e diz: eu sou filho do rei dos reis. Eu sou filho do rei dos reis e senhor dos senhores. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida que foi escrito com o sangue do Cordeiro. E o Senhor manda novamente fazer essa pergunta: que porta Deus tem colocado diante de você? Você está preparado para passar por essa porta e fazer aquilo que Deus tem determinado para a sua vida? Você está preparado para fazer aquilo que o Senhor tem determinado para você? Aproveitemos todas as oportunidades, porque a qualquer momento acontecerá o arrebatamento da igreja. E é tempo da igreja se encher do poder do Espírito Santo. Chega de contenda, chega de mesmice, chega de culto vazio, chega daqueles cultos, irmão, que dá até náusea com aquele culto, que eles vão começar. Nós abrimos esse culto, coisa triste. Canta com alegria, gente. Canta cheio do Espírito Santo. Você pula lá para 340 e canta: eis que surge um povo forte, revestido de poder. Chega desses cultos vazios, sem vida, sem graça, irmão, que você sabe como vai começar e sabe como vai terminar. Deus quer
porta aberta. Eu não sei qual é a porta que você está precisando, mas a porta principal é a porta da salvação, teu nome escrito no livro da vida. E as demais portas que você necessita, creia que o Senhor vai abrir para você. E 2013 será um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de conquista, assim diz o Senhor dos Exércitos. Você pode glorificar a Deus nessa noite. Nesses últimos dias, precisamos mais do que nunca nos encher da presença do Espírito Santo. Eu termino a mensagem aqui trazendo uma reflexão para a igreja. Todos conhecem essa passagem. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, que fala sobre o azeite da viúva que foi multiplicado por intermédio do ministério do profeta Eliseu. E quando aquele azeite para, porque a Bíblia diz que o azeite para, não que o azeite acaba. E a Bíblia diz que o azeite parou porque acabaram os vasos. Ok? O azeite não acabou, o azeite parou porque acabaram-se os vasos. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Enquanto houver vaso na igreja, o azeite nunca vai parar. Enquanto houver um crente cheio do Espírito Santo na igreja, o azeite nunca vai parar. Porque como está registrado aqui, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Onde estão os vasos de Deus aqui?
convites. O primeiro convite, antes de eu orar para encerrar a mensagem, o primeiro convite é para você que ainda não é cristão evangélico, quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Sai do seu lugar que nós queremos orar por você e Deus vai abençoar a sua vida. O primeiro convite é para você que ainda não é cristão evangélico e está aqui participando desse culto e foi tocado pela palavra de Deus. Hoje é o dia aceitável do Senhor. O Espírito Santo está te convidando. Tem alguma pessoa aqui que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus? É só você sair do seu lugar. O segundo convite que eu quero fazer aqui é para você que está afastado da casa de Deus. O Espírito Santo também está te convidando a você renovar a sua aliança com Cristo hoje aqui. Onde está essa pessoa que quer renovar a sua aliança com Cristo? O Espírito Santo está te convidando nesta hora. Você que quer entregar sua vida a Jesus ou você que quer renovar a sua aliança com Cristo. O Espírito Santo continua te convidando. Lucas capítulo 15 nos narra 3 parábolas lindas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Mas ela termina com um final feliz, porque diz a Bíblia que a ovelha foi buscada, a dracma foi achada e o filho pródigo voltou para a casa do pai. Hoje pode ser a sua noite de bênção. Tem alguém que quer entregar sua vida a Jesus ou quer renovar a sua aliança com Cristo? É só você sair do seu lugar. Se não tem ninguém, ou se tem, o Espírito Santo te deu uma nova oportunidade. Agora eu gostaria que com muito carinho você colocasse a mão no ombro dessa pessoa que está ao seu lado para nós orarmos. Debaixo desse fogo, debaixo dessa unção. Sabe por quê? Quando as brasas se juntam, o fogo pega mais rápido. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido, a tua palavra acabou de ser ministrada. E a tua palavra não necessita de acréscimo humano.